Fala aí, rapaziada, como vocês estão? Eu sou o Pedro Martins e sejam muito bem-vindos ao canal Lambreta News. Tem gente aí que tá enrolado com uma ficante ou aquela pessoa especial e tá demorando pra pedir em casamento, ou pelo menos em namoro. Hã? Quer namorar comigo? Pois é, você está passou ou acompanhou alguma enrolação de perto. O engraçado é que no futebol as coisas podem acontecer de formas não tão diferentes quanto situações do tipo. Um exemplo disso? O tal do estádio do Flamengo. Será que o tão sonhado estádio do Valdão realmente vai sair? O que acontece se o Flamengo não assinar o termo final do acordo pelo terreno? Quais os entraves que estão impedindo as obras começarem para os flamenguistas finalmente conseguirem sonhar com o estádio próprio? A gente vai resumir todos os detalhes que estão acontecendo por trás desse imbróglio de um jeito bem simples. Então solta o play aí, deixa o seu like, manda esse vídeo no grupo da sua rapaziada. Afinal, tem muita gente torcendo pelo estádio, mas tem muita gente jogando zica para que esse projeto não saia do papel. Para quem não se recorda ou não acompanhou tanto, vamos refrescar sua memória. O Flamengo joga no Maracanã e possui um contrato de administração do estádio junto com o Fluminense. O vínculo de parceria foi inclusive renovado para mais 20 anos, mas devido ao sucesso financeiro do clube e a projetos que envolvem o desenvolvimento do centro da cidade do Rio de Janeiro, a diretoria do presidente Rodolfo Landim avaliou a possibilidade de adquirir o terreno do gasômetro. Essa ideia não era nova. Há tempo já se discutia, em mesas redondas ou mesas de bar, as chances da área do gasômetro ser adquirida pelo Flamengo. Ao longo dos anos, o clube buscou negociar com a Caixa Econômica Federal os valores do terreno, mas foi em vão. A questão é que o terreno pertencia ao Banco e à Naturgy, atual companhia de gás do Rio de Janeiro, que ainda realiza operações por lá. Vale lembrar que o nome gasômetro se deu por conta da região ter sido utilizada em décadas anteriores como um grande centro de produção e distribuição de gás para a cidade e região. Porém, com a substituição gradual do gás manufaturado pelo gás natural, a área que era operada pela Companhia Estadual de Gás, conhecida pela sigla SEG, foi desativada em 2005. De lá para cá foram 20 anos de um terreno praticamente abandonado, localizado no coração da cidade, próximo ao Porto Maravilha, Ponte Rio-Niterói, aos bairros de São Cristóvão, Tijuca e inclusive ao Maracanã. Aliás, uma boa curiosidade, principalmente para quem não é do Rio, é que se o estádio realmente sair do papel, a localização seria bem próxima do Maraca e de São Januário, estádio do Vasco. Mas, recapitulando e voltando ao foco, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, possui um dos seus grandes objetivos, o desenvolvimento do centro da cidade. Quem acompanhou as Olimpíadas sabe muito bem da revitalização que aconteceu na região para receber os Jogos de 2016. De lá para cá, as obras não pararam. A verdadeira vontade de Paes é a de tornar o centro ainda mais residencial. Mas o que tem a ver isso com o estádio? Bem simples. Com o complexo esportivo na região, existe um efeito em cadeia. Novos bares, estacionamentos, praças e diversas outras ações começariam a aparecer no local. O estádio do Flamengo significa pelo menos uma movimentação semanal de mais de 100 mil pessoas na região. Seria bom para o surgimento de empregos temporários, turismo e, consequentemente, para a valorização de todo o entorno da área. Landim e Paes sentaram para estudar essa possibilidade que interessava aos dois, mas existiam alguns problemas, principalmente a Caixa Econômica Federal e a Naturgy. A área em questão era administrada pelo Fundo Porto Maravilha, controlado pela Caixa, e o Flamengo tentava há anos adquirir o terreno diretamente desse fundo. Só que os valores exigidos eram considerados fora da realidade pelo clube. A conversa travava sempre no mesmo ponto, o preço. E foi nesse cenário que entrou o Eduardo Paes e a prefeitura. Apesar de ser vascaíno e ter feito inúmeras brincadeiras, ele entendeu o impacto que o estádio do Flamengo poderia ter na cidade. Paes usou um instrumento de desapropriação como forma de viabilizar o projeto. Argumentou que o novo estádio geraria empregos, movimentaria a economia e revitalizaria uma região até então degradada. A prefeitura tomou a frente da negociação, declarou o terreno como interesse público e deu início ao processo de desapropriação. Essa foi uma mudança de rota fundamental. Com o município no comando, a compra do lugar se tornou possível. Em julho de 2024, o terreno foi leiloado e o Flamengo, o único participante do certame, arrematou a área por 138 milhões de reais. O pagamento foi feito com parte das receitas do clube e outra parte financiada em condições negociadas. Foi uma operação complexa, mas que até então deu tudo certo. Já em outubro, a posse do terreno foi transferida oficialmente para o Clube de Regatas do Flamengo. Foi o fechamento de um ciclo e o começo de um outro ainda maior. A ideia de Landim era que as obras já começassem em 2025 e fosse concluída em novembro de 2029, no aniversário de 134 anos do clube.
É aquilo, expectativas foram criadas. Tudo parecia caminhar bem, mas como os flamenguistas costumam dizer, se não for sofrido, não é Flamengo. 2024 foi ano de eleição do clube, e o tema do estádio era a única forma de Landim recuperar a sua popularidade, que estava em baixa após uma série de problemas no segundo mandato dele como presidente. Faltou apenas uma assinatura para concluir todo o projeto, o termo final. Mas o que aconteceu? Luiz Eduardo Batista, o BAP, que estava na chapa opositora de Landim nas eleições, foi eleito presidente. Desde então, o projeto teve que passar por reavaliações da nova gestão, que já chegou deixando claro: o estádio vai sair, mas de um jeito que não comprometa o rendimento esportivo do clube. Os problemas começaram a se intensificar no final de 2024, antes de BAP tomar posse. A Caixa Econômica Federal contestou os valores do contrato e entrou na justiça. Depois de mediação com a Prefeitura, a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Caixa, o Flamengo se comprometeu a pagar uma complementação de 23 milhões de reais, parcelados em 5 anos. Em outubro de 2024 foi assinado um pré-acordo, mas a assinatura final estava prevista para janeiro de 2025. A nova diretoria tomou posse e, já sob comando de BAP, solicitou um adiamento de 90 dias para analisar a viabilidade do projeto. O pedido foi aceito, e o Flamengo teria até abril de 2025 para efetivar a assinatura. Mas o presidente pediu um novo adiamento de 90 dias, alegando que quer esperar um novo estudo de viabilidade por contestar o antigo feito na gestão anterior. Mas será que toda essa demora significa que BAP quer abrir mão do projeto? Será que o gasômetro tem risco de não receber o estádio do Flamengo? Bem, de acordo com o jornalista João Guilherme, a resposta para essas duas perguntas é bem simples: não. A única diferença é que o estádio deve demorar mais alguns anos para sair do papel. Isso porque o presidente BAP estaria com receios de iniciar as obras baseadas nos moldes anteriores e quer garantir que o projeto seja sustentável a longo prazo. Em abril, o Flamengo contratou 3 empresas para iniciar os estudos técnicos no terreno do gasômetro. Esses materiais devem durar cerca de 6 meses e vão servir de base para o projeto conceitual coordenado pela Arena Events Venues, responsável pelo plano de arquitetura. A AECOM cuida do estudo de contaminação do solo, a parte mais complexa. Ela investiga riscos ambientais, define a estratégia de descontaminação e aponta custos e prazos. A Soluteste é responsável pelos dados geotécnicos essenciais para os cálculos estruturais e definição das fundações. Já a JDS analisa o relevo, a altura, os obstáculos do terreno, avaliando também impactos na vegetação e possíveis medidas ambientais exigidas pelo edital. Portanto, a complexidade, a quantidade de novos estudos seria o verdadeiro motivo por trás dos adiamentos. E ainda, segundo o jornalista João Guilherme, o Flamengo segue avançando com responsabilidade no planejamento do seu estádio próprio. Um dos principais desafios é a existência de uma estação de gás na SEG no terreno que atinge cerca de 400 mil residências. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro afirmou que não é possível coexistir em um estádio e uma estrutura de distribuição de gás no mesmo espaço, por motivos óbvios, né? A Prefeitura do Rio se comprometeu a arcar com os custos de remoção da estação de gás, que estima-se um custo que possa ultrapassar a casa dos 200 milhões de reais. Mas afirmou que a decisão final sobre o terreno depende apenas do Flamengo. Mas, e se mesmo assim o Flamengo não assinar o termo final? A hipótese, apesar de entendida como muito difícil, até existe. E se o acordo pelo terreno do gasômetro for anulado, o Flamengo perderia a posse que conquistou em outubro do ano passado. Todo o acerto com a Caixa, feito com mediação da AGU e da Prefeitura do Rio, tudo isso seria desfeito. Com isso, a disputa pelo terreno voltaria a correr na Justiça. Nesse cenário, o clube não precisaria mais pagar a complementação de 23 milhões e 900 mil reais que foi parcelada em 5 anos. Também não haveria mais o remanejamento dos certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs, que seriam redirecionados para outras áreas da cidade. Sem esse remanejamento, o clube teria que pagar mais caro pelo terreno, já que os CEPACs é que aliviavam o custo total. Com o fim do acordo, o Flamengo teria que esperar a disputa entre Caixa e Prefeitura sobre a desapropriação se resolver na Justiça, para aí então chegar com um novo aporte. Uma nova mediação poderia ser necessária, mas o clube, com essa medida, correria risco de perder força política por descumprir o que foi pactuado. Não custa lembrar que o Flamengo já pagou 146 milhões de reais pelo terreno, 138 milhões no leilão e 7 milhões e 800 mil depois da perícia. Para recuperar esse valor, seria preciso um novo acordo com a Caixa e a Prefeitura, o que não seria nada fácil, né? Além disso, a compra já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em julho, com votação expressa. Por isso, qualquer anulação teria que passar por uma nova reunião de aprovação da maioria dos sócios. Ou seja, muito trabalho e muitos gastos já efetuados para uma simples desistência. Quer dizer, nem tão simples assim, né? E pelo visto, o adiamento tem mais a ver com o resultado dos estudos do que com a desistência do estádio. Por isso, né? É isso, galera. Tem muito pano para passar debaixo dessa manga ainda, tem muita água para rolar. E será que o terreno do Flamengo de fato vai ser efetuado?
Ou não? Será que vem aí o estádio? E qual o nome que vai ser? Essas perguntas a gente só vai saber no futuro. Mas, até você ver esse vídeo, vai servir para muita coisa, porque tem muitos processos rolando ainda. Por enquanto é isso. Até semana que vem. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu!